Porque tem uma galera que entende muito de bola, né? Então a galera já vê um DVD, já vê um lance de alguém, já fala: o DVD do cara é constrangedor. Vocês querem o Karim Benzema, né? Mas não vai vir o Karim Benzema, cara. Não vai vir. O Vasco está tentando contratar um centroavante, um jogador, diante dessa situação difícil, complicada. Segue fazendo aí investimentos dentro das suas possibilidades, empréstimos, jogadores livres. Ontem nós trouxemos 3 nomes, a gente tem aí o nome deles: o Rafael Navarro, o Arce, jogador que foi eliminado ontem da Libertadores, e o Gabriel Ávalos. Eu disse que eram nomes que foram cogitados, mas que não eram prioritários. O Navarro não quer vir dos Estados Unidos, e o Ávalos e o Arce não foram à frente, porque não eram prioridade. O Vasco quer, eu estou falando isso desde segunda-feira, um atacante brasileiro, até por conta da cota de estrangeiros. Então o Vasco quer um atacante brasileiro. Ontem surgiu um nome, hoje até eu soube que esse nome foi especulado, mas falei hoje com o empresário dele, do atacante alemão, ex-jogador do Inter de Porto Alegre, que hoje joga no futebol da Espanha, no Raio Vallecano. O empresário dele é Márcio Bittencourt, que me disse que não haveria empecilho até de negociar, mas que não teve procura nenhuma do Vasco. E agora, no final da tarde, o companheiro Vene Casagrande informou do interesse do Vasco num atacante de 30 anos de idade, que hoje joga no Estrela Vermelha da Sérvia, Bruno Duarte, jogador que tem 314 jogos na carreira, são 96 gols, 27 assistências, jogador que esteve como base o Palmeiras, cresceu junto com o Gabriel Jesus, jogaram juntos no mesmo time, e ele acabou não ficando no Palmeiras, sofreu uma lesão que até praticamente estava pensando em parar com o futebol, foi para a Portuguesa de São Paulo, de lá foi para o Lviv da Ucrânia, saiu da Ucrânia e foi jogar pela Europa, foi para o Farense, clube, na verdade foi para o Vitória de Guimarães primeiro, depois foi para o Damak, da Arábia Saudita, e aí sim foi para o Farense, e do Farense fez uma grande época, como dizem os portugueses, uma grande temporada, e acabou sendo comprado pelo Estrela Vermelha, que é um clube que disputa a Champions League, um clube tradicional do futebol europeu, e ele é um jogador que esteve e está na lista de jogadores que os scouts do Vasco estão de olho. Jogador que tem uma característica bastante interessante, primeiro, a experiência, que tem 30 anos, não é um jogador qualquer, que joga na Europa já há algum tempo, não é um jogador de pouco trato com a bola, muito pelo contrário, sabe jogar futebol, futebol associativo, mas tem muita fome de gol. Jogador que chuta bem de pé direito, pé esquerdo, e apesar da baixa estatura, 1,82 m, ataca muito a bola. São as características dele. Mas não vou falar muito dele, não, porque eu vou trazer um convidado muito especial, o professor José Mota, um dos principais técnicos do futebol português, que foi treinador dele, gente. Eu acho que não tem ninguém melhor para falar desse rapaz do que um treinador, que durante a temporada 23-24, no Farense, é só pesquisar, José Mota, foi treinador do Bruno Duarte, e nessa temporada, em 32 jogos, ele fez 13 gols, com 2 assistências, e eu vou ouvi-lo, pedir a ele para nos ajudar. Ele é muito amigo de Pedro Emanuel, tem relação próxima ao Pedro Emanuel, e vai falar sobre isso. Primeiro, como é que ele descreve esse jogador? Se esse jogador é um jogador de características mais rompedoras, mais técnicas, de mais qualidade. Como é que o senhor descreveria o atacante Bruno Duarte, hoje interessando ao Vasco? Querido José Mota, boa noite. Conheço bem, portanto, o Bruno Duarte. Foi meu jogador durante uma época aqui em Portugal, no Farense. Fez bastantes golos, fez uma época muitíssimo boa. O que lhe fez valer um contrato para o Estrela Vermelha. Portanto, é um jogador que conhece muito bem as fases de jogo, é um jogador forte também em termos do jogo aéreo. Gosta
gosta e compreende, portanto, como disse, os vários momentos do jogo, gosta gosta de ter bola, é um jogador que parece que quer apoiar, fazer a tabela curta, quer jogar em transição, portanto, é um jogador rápido e forte fisicamente. E, portanto, é realmente um estilo de jogador que me agrada e que eu gosto muito de, de ter nas minhas equipas. Sabe fazer golos, chuta de pé direito, chuta de pé esquerdo, é um jogador também repentino, ou seja, bastante ágil em termos da área, no seu posicionamento. Portanto, eu acho que é o estilo do Bruno Duarte, é realmente um avançado que eu gosto de ter nas minhas equipas. Bom, agora ele vai falar sobre um tema importante, porque ele vem para jogar no Vasco, né? Se vier. Clube sob pressão, de uma torcida absolutamente sem paciência para nenhum jogador, que era apenas jogadores de nome. Como é que ele suportaria jogar no Vasco diante dessa pressão? O José Mota, treinador dele na temporada 23-24, o único treinador no Farense, responde essa pergunta. Sabemos que jogar no Vasco, portanto, é um clube com uma grande pressão, com uma torcida muito forte, uma torcida que cobra muito, portanto, há que perceber que os jogadores têm que estar preparados mentalmente para suportar esse tipo de pressão. Eu acho que o Bruno já é um jogador com muita experiência, portanto, um jogador que conhece muitíssimo bem essas fases de pressão. Jogou em clubes grandes, também aqui na Europa, na Champions, e, portanto, acho que está com a experiência suficiente para suportar essa mesma pressão que com certeza será exercida, portanto, pela torcida e pelos adeptos do Vasco. É como disse, um jogador que está experimentado e que penso que está preparado para suportar essa mesma pressão. Bom, e ele, como muito próximo ao Pedro Emanuel, fiz questão de perguntá-lo se, conhecendo o Pedro Emanuel, pela maneira como o Pedro Emanuel joga, se é um jogador que se adapta ao estilo de jogo, um jogo de transição rápida, de um jogo mais associativo. Como é que o Pedro Emanuel abraçaria esse jogador, professor José Mota? Portanto, o Pedro Emanuel é um técnico que eu conheço bem. E que, portanto, conhece também, com certeza, o estilo de jogo do Bruno Duarte. Eu penso que o Bruno Duarte é um jogador, portanto, que, como disse, que compreende muitíssimo bem todas as fases do jogo e que pode ser uma mais-valia, portanto, para o Pedro Emanuel aí no Vasco da Gama. Portanto, como eu disse, se realmente o Vasco está interessado no Bruno Duarte, o Pedro Manuel conhece-o muito bem, portanto, já dos tempos em que ele jogou no Vitória de Guimarães, portanto, aqui em Portugal, e também no Farense, que fez uma excelente época também. Portanto, eu penso que ele tem esse conhecimento, não só das características futebolistas que realmente o Bruno Duarte tem, mas também as suas características enquanto ser humano. O Bruno é realmente um jogador que precisa de carinho, precisa de se sentir útil, precisa exatamente que o próprio treinador converse com ele, que lhe dê o ânimo necessário para ele conseguir demonstrar todas as suas qualidades
em prol da própria equipa. Portanto, eu acho que num resumo, acho que o Bruno é realmente um avançado que pode ajudar o Pedro Emanuel e que pode ajudar o Vasco da Gama. Ele tem uma curiosidade, porque em Portugal, e a gente tem uma referência do Cleiton, o Casapia, que depois que saiu do Vasco brilhou imensamente, muita gente disse que também era um bagre, era um jogador muito ruim, né? Ele na primeira temporada dele, ele ficou na frente do Cleiton Casapia. E na segunda temporada pelo Farense, o Cleiton Casapia acabou fazendo mais gol do que o Bruno Duarte. É um jogador que está sendo observado, sim. O Vasco tem interesse. O Vasco chegou a fazer uma sondagem quanto à proposta, aquilo que pode dar. Não é um jogador caro, muito pelo contrário. É um jogador que joga num time de muita pressão também, apesar do futebol sérvio não ser primeira linha na Europa, mas a torcida sérvia é brabo. Jogar no Estrela Vermelha, que é um dos principais clubes da Europa em termos de tradição, de uma torcida absolutamente fanática. Ele tem 98 jogos pelo Estrela Vermelha, 42 gols, 14 assistências e nessa temporada, em 5 jogos, tem 3 gols e 3 assistências, sendo 2 pela Champions League. Está em negociação, o Estrela Vermelha ainda não respondeu, mas é um jogador que interessa sim, está confirmada essa informação. Bruno Duarte é um jogador que entra no radar do Vasco. E o presidente Pedrinho falou hoje cedo também sobre essa questão do centroavante, dessa busca que o Vasco está fazendo por esse camisa 9. Vamos ouvir o presidente Pedrinho. Essa dificuldade, para ficar claro que as pessoas podem falar, quem está por trás da 777 são as mesmas pessoas que convidam, vou falar vocês, mas não especificamente vocês, né? Só para usar o nome jornalista. Vocês, jornalistas, para se encontrarem. São as mesmas pessoas, inclusive que saíram do Vasco. Com relação às contratações, a gente, obviamente que todo esse processo, por isso que eu não queria entrar para não parecer desculpa, mas como você está fazendo a pergunta, eu tenho que explicar. Todo esse processo de negociação dos próprios os 2 jogadores que chegaram, do Colídio e do Sousa, elas tiveram um processo de burocracias que demoraram muito. E aí causa toda uma insegurança nos jogadores que vêm. Então, assim, a busca pelo camisa 9 ou por outras posições, elas já são identificadas. Porque num momento ruim, na fase ruim, qualquer coisa que eu fale vai parecer desculpa, por isso que eu deixei bem claro que não tem desculpa aqui, tem responsabilidade e ela é minha. Mas só que assim, parece que a gente não tem um processo de scout, parece que a gente não tem um processo elaborado de contratação, parece que a gente está ali conversando e tira da cabeça um jogador e não é assim. Todas as contratações que nós fizemos, acertamos e erramos, inclusive as 2 últimas também foram muito elogiadas, como outras que nós fizemos. E se você olhar com a frieza, esquecendo a pontuação, com a frieza do jogo do Santos, nós fomos melhores até a tomar o gol, e aí é futebol, você não tem como explicar. O que a gente precisa fazer, independente de quem chegue, independente dos processos que ainda vão acontecer para a gente ter o recurso para contratar, é que a gente reaja aqui dentro. Reaja trabalhando cada vez mais, que é o que eu cobro deles. E quietinho. Ninguém vai abrir a boca para falar nada. É treinar, trabalhar, que é a mesma coisa que eu vou fazer, para a gente reagir. Porque até o último dia que eu estiver aqui dentro vai ser o último dia de luta. 100% de luta, que foi desde o primeiro momento que eu entrei no Vasco. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.